Bom, pessoal, como vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui para mais um review. O review de hoje é para os nossos irmãos pentecostais. É um presente para você que é um cristão pentecostal, mas daqueles pentecostais bíblicos mesmo. Aqueles caras arretados da palavra de Deus, aqueles caras que realmente têm o discernimento, que são continuistas, que são arminianos, entendeu? E seguem a palavra de Deus, entendeu? Se preocupam com a salvação, se preocupam com as maravilhas do Senhor no sentido da nossa vida por vir, entendeu? Que tem consciência de que o nosso Senhor, que o nosso Deus Pai deu o seu Filho para morrer por nós na cruz. Exatamente. É uma das Bíblias aqui, desde que foi lançado, o pessoal tá maluco, biruta em cima de mim. Pastor, faz o review dela, faz o review dela, faz o review dela. E a gente tava aqui contando os cascainhos para comprar, mas daí eu acho que o Robson Rocha, lá da CPAD, ele viu que a gente estava vendo para fazer o review, ele falou, bom, como o Pastor Raul é um cara sincero, eu vou mandar a Bíblia para ele, seja o que Deus quiser. Ele confiou na gente e mandou a Bíblia com comentários do nosso querido Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos brasileiros do pentecostalismo, um cara que todo mundo respeita, conheço muitos reformados que o respeitam, é um cara que, embora ele não tenha aqui a Bíblia com comentários do Antônio Gilberto, mas pastor, como que pode ter comentários do Antônio Gilberto se ele nunca escreveu comentários bíblicos? Ele fez muito material de escola bíblica dominical, e esse é o ponto. A CPAD se preocupou em o quê? Pegar a obra dele, tudo que ele escreveu, muitos livros, vários materiais para a escola bíblica dominical da Assembleia de Deus e condensou isso em um comentário bíblico, e esse comentário bíblico foi inserido nessa Bíblia. Então, se você quer um material que é o quê? Os comentários bíblicos do reverendo Antônio Gilberto, você que é pentecostal, essa Bíblia de estudo aqui, ela vai ser batata para você, ela vai ser a mais indicada para você. Tá bem? Não indico ela tanto para você que é reformado, tá, pessoal? Você que é como eu, reformado, vai ter algumas coisas aqui que tu vai dar uma torcida de nariz, como eu dei, mas confesso para vocês, tô usando mais ela do que a dei. Vocês vão ver agora nos detalhes dela que tem alguns pontos dela da construção da Bíblia, do projeto gráfico da Bíblia que eu não achei os melhores. Mas, cara, que delícia que é essa Bíblia. No início eu pensei que era uma Bíblia com auxílios, mas por causa da forma como o conteúdo é inserido nela. Mas não é. É uma Bíblia de estudo das mais robustas que você pode imaginar. Pastor, mas ela não tá cara pelo tamanho, ela tem muito conteúdo. Pessoal, agora, a Bíblia de estudo pentecostal e a Bíblia do Antônio Gilberto, você que é pentecostal, uma das duas você vai ter que ter. Bom, vamos ver essa maravilha que eu sei que é exatamente isso que vocês estão querendo, né? Vamos ver. Bíblia com comentários do querido Antônio Gilberto. Bom, pessoal, aqui está Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto, Almeida, Revista e Corrigida, tá? Uma capa em PU, tá? Um tamanho que não é dos maiores, tá bom? É uma Bíblia. É a Bíblia do tamanho da Pentecostal Média. É o tamanho da Bíblia de Estudo Pentecostal Média, tá bom? Que eu posso dizer que são Bíblias... ela substitui a Bíblia de Estudo Pentecostal, como muitos perguntam? Não substitui. A Pentecostal ainda é uma Bíblia geral, bem mais completa do que a Bíblia do reverendo Antônio Gilberto. Mas é uma Bíblia muito boa, tá? A Bíblia do Antônio Gilberto, como vocês vão ver. São Bíblias que se complementam. A Pentecostal é uma Bíblia geral. A do Antônio Gilberto já é uma Bíblia como a Bíblia de estudo John Wesley, que traz os comentários do John Wesley. Pastor, mas o Antônio Gilberto não escreveu comentários bíblicos. Concordo com vocês, mas a gente vai conversar sobre isso, sobre a origem do material que essa Bíblia traz. Então fica aí, não sai, que eu tenho certeza que você vai entender. Então, Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Eu confesso que não conhecia Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, e muitos irmãos pentecostais, não, ele foi o maior teólogo, estudioso pentecostal que nós já tivemos no Brasil, e etc, etc, etc. Para mim foi colocado como um grande teólogo, um grande homem de Deus. Não é a minha percepção, pessoal, tá? Porque eu tô tendo, o primeiro contato que eu tô tendo com a obra dele é dessa Bíblia. Então ainda eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre quem ele é, o que ele representa, né?
Então tá aqui, ó, a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto, edição em língua portuguesa, Casa Publicadora Assembleia de Deus, sínteses de livros extraídas, sintetizando a Bíblia, 1984, por Casa Publicadora das Assembleias de Deus, texto bíblico da Almeida Revista Corrigida e a concordância também. Aí que tá, isso daqui é muito importante, ó, sínteses de livros extraídas de Sintetizando a Bíblia, tá bom? Então, aqui é a ficha catalográfica, a gente tem que ter isso em mente. O que acontece? Pessoal, realmente Antônio Gilberto ele não escreveu, pelo que eu pesquisei, ele não escreveu comentário bíblico, mas pegaram sua obra, fizeram um levantamento do material escrito por ele e daí saiu o conteúdo da Bíblia. Então eles pegaram os materiais onde ele comenta passagens bíblicas e montaram um comentário conciso. Vocês sabem que Bíblia de Estudo não traz estudos exaustivos. Então eles criaram comentários, pegaram esboços, materiais pessoais, notas pessoais que ele fazia em seu estudo. Vocês vão encontrar muitos esboços aqui, que você percebe que são anotações de rodapé que talvez ele tenha feito na sua própria Bíblia. Então, tem um material muito próximo dele, desde o material na sua obra escrita, na sua obra literária, quanto o material que vocês encontram onde? Quanto o material que você encontra nos materiais pessoais dele de estudo bíblico. Tá? Então, é um material, você que conhece o Antônio Gilberto da Silva, o pastor Antônio Gilberto, você vai dar o devido valor a isso, tá? Então aqui a gente tem um sumário tradicional das Bíblias de Estudo. Aí vem o prefácio à edição brasileira, é muito interessante a gente ler. Aqui eles fazem uma comparação dele com Wycliffe, Savonarola, Lutero, Armínio, Wesley, Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? E aí eles falam, destaca o pastor Antônio Gilberto. Mas eu quero pegar vocês a partir daqui, ó. Tendo aceitado ao Senhor Jesus Cristo, ainda na adolescência, no Rio Grande do Norte, recebeu o batismo no Espírito Santo com experiência pentecostal e bíblica do falar em línguas. Pessoal, eu sou reformado, tá? Então não é segredo para ninguém que eu não concordo com isso. Mas isso não quer dizer que ele não fosse um homem de Deus, entendam isso. Ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais, onde seguiu a carreira militar e deu prosseguimento nos estudos, tendo também se casado com a irmã Yolanda Valente da Silva e sendo posteriormente separado para o presbitério pelo missionário Nelson. O pastor Antônio Gilberto da Silva dedicou sua vida ao conhecimento. Mais do que isso, empenhou-se em fazer com que o conhecimento alcançasse o máximo de pessoas. Por décadas, não apenas estudou, mas também desenvolveu um ministério de ensino, tanto na escola dominical quanto em instituições de educação teológica. Sua experiência nessa área o destacou. O pastor Antônio Gilberto fundou com as irmãs Helena Figueiredo, Albertina Malafaia o curso de aperfeiçoamento de professores da escola dominical, CAPED, meio pelo qual foi possível treinar milhares de professores para o ensino na escola dominical, nas Assembleias de Deus e outras igrejas. Também exerceu a consultoria teológica e doutrinária da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD. Por isso que eles têm acesso a tanto material dele, tá? A editora da maior denominação pentecostal da América Latina, deixando um legado inestimável às gerações de pentecostais brasileiros. Então vocês estão vendo que é um material voltado para o pentecostal, tá bom? Você que é reformado, você vai sentir alguns pontos aqui, como eu li agora, quando fala sobre o aceitar Jesus e falar em línguas, nós não concordamos nisso. Então, se você é reformado, você vai estranhar. Mas, no frigir dos ovos, tem muita coisa boa nesse material. Tirando as nossas diferenças doutrinárias, realmente ela tem estudos muito bons, tá? A CPAD tem a honra de apresentar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Esta obra traz a reunião de escritos e apontamentos pessoais desse grande mestre. Sabe, muita gente aí tá batendo que essa Bíblia aí, que o conteúdo... Tem sempre o pessoal do contra, né? O cara foi um grande estudioso, pelo conteúdo do material que eu já peguei dele aqui nessa Bíblia,
demonstrou em alguns pontos, nos pontos convergentes da nossa fé, ele mostrou uma vivacidade, ele mostrou um conhecimento enorme, entendeu? Um conhecimento muito, uma sabedoria enorme, uma capacidade de produzir teologia muito boa. Não é material dele. Pegaram de onde esses comentários? Calma, montaram daqui. Então essa obra traz a reunião de escritos e apontamentos pessoais desse grande mestre. O texto bíblico apresenta-se acompanhado de estudos e notas que auxiliam o leitor a compreender a palavra e aplicá-la à sua existência. Os mais variados temas das Escrituras foram tratados de forma prática pelo pastor Antônio Gilberto, ao longo de décadas de ministério de ensino. O conhecimento que ele tinha sobre as línguas originais enriquecem os seus comentários, e diversos temas pentecostais e apologéticos são tratados de forma didática e simples, sem perder a profundidade. Lembrando a importância que o autor dessas notas sempre deu às igrejas, a linguagem que usava era simples, para que o ensino alcançasse o coração tanto do doutor quanto do leigo. Que Deus possa usar esta Bíblia para abençoar sua vida, tanto no conhecimento quanto na devoção ao Deus da palavra. O mesmo Deus que vocacionou o autor dessas notas e o abençoou no cumprimento de tão grande ministério. Aqui é o prefácio da Almeida Revista Corrigida, na minha opinião, a melhor das traduções que a Sociedade Bíblica do Brasil trabalha. Aí a gente começa o texto bíblico, o livro bíblico. Bom, pessoal, a gente tem aqui Gênesis, e aí a gente tem uma pequena introdução aos livros da Bíblia. Não é uma daquelas introduções exaustivas. Vamos pegar, por exemplo, aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal e vamos dar uma comparada. A da Pentecostal, uma coisa que faltou, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz o quê, ó? Ela traz uma instrução de como usar a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá vendo? Explica o que é cada estudo. Essa daqui não tem, então vai ser no uso mesmo, nos tropeços, que o leitor vai ter que aprender a usar os recursos dessa Bíblia. Então vamos ver, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal, ó, Gênesis. Gênesis já começa com o esboço e depois um estudo pormenorizado, uma introdução pormenorizada do livro. Essa Bíblia aqui, ela é focada, por isso que eu disse para vocês, ela é voltada para isso daqui. Ela deve ser comparada com essa, não com essa. Por quê? Porque ela traz a obra específica do Antônio Gilberto. E Antônio Gilberto, na Pentecostal, se eu não me engano... cadê, ó? Diretor executivo, editor assistente, edição brasileira, Ronaldo, Gordon Antônio Gilberto, mestre em teologia. Ele foi editor da edição brasileira da CPAD. Então ele trabalhou na Pentecostal também. Então não precisa ficar de briguinha. Não, você tá diminuindo o reverendo Antônio Gilberto. Não estou diminuindo, eu só estou falando das ferramentas. Onde você vai usar cada ferramenta. Então, ela é uma Bíblia parecida com o do Wesley, que traz os comentários de Wesley, traz os materiais específicos de Wesley. Então, a gente vê na introdução. A Pentecostal já tem uma introdução mais profunda. Essa daqui ela já tem uma tradução mais concisa, porque foi algo que ele tratou de uma forma concisa. Tá bem? Concisa é resumida. Então vamos lá, a gente volta para Gênesis, aí a gente começa. Vocês vão encontrar esses clipes aqui, que são anotações que ele fazia nos cadernos de estudo dele. Então aqui, ó, o tempo entre a criação original e a recriação, a teoria da lacuna. Talvez milhões de anos tenham transcorrido entre os versículos 1 e 2 acima. Ler Hebreus, que se relaciona com essa passagem, no grego aionas, eras. Então, mas aí você tem que entender que isso daqui não é bíblico, não tem a mínima referência bíblica entre os versos 1 e 2 aqui em cima. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, no 1. No 2, e a terra era sem forma e vazia, havia tido uma lacuna. Não tem como existir isso. Então, isso daqui ele cometeu um erro, porque aqui ele não fala claramente, mas parece que ele apoia a teologia do intervalo, que é um erro. Entendeu? Mas lembrem-se, eu sempre falo, nenhum teólogo ele é perfeito. Eu, como reformado, Calvino não foi, Nicodemos não é. Então vamos com calma. Antes que vocês venham tacar pedra em mim, tá batendo no reverendo. Não, isso é um erro teológico claro. Mas também ele não fala claramente. Ele fala da possibilidade, ó. Talvez milhões de anos tenham transcorrido.
Talvez. Ele não fala como muitos por aí, como Scofield fala, entendeu? Que houveram milhões de anos, que houve uma raça pré-adâmica. Ele não faz isso. Então, entenda, ele fica meio em cima do muro. Ele apenas apresenta, entendeu? Ele apresenta que existe essa questão. Aí vem a criação original. A criação original, vemos-la em Gênesis 1, 1 a 27. No hebraico é bara, criado do nada. Né? Então são aqui notas, isso daqui são notas que ele colocou nos materiais deles. Ó. Aí nós temos o quê? Estudos mais exaustivos, olha, que pegam páginas. Uma coisa que vocês vão sentir é que você não vai ter notas de estudo como as Bíblias de estudo originais. Por isso que eu pensei que era apenas uma Bíblia com auxílios. Então ela tem esses sistemas do quê? Estudos dentro do texto. Então vocês vão encontrar muito esses quadros. Aqui são os quadros das anotações do Antônio Gilberto. Você tem acesso aqui às anotações dele, no estudo dele, cada vez que ele leu a Bíblia. Podemos dizer que tem os estudos devocionais, as anotações devocionais dele aqui. Então, ó, o único e verdadeiro Deus, em Gênesis 1. Oficina de Deus, ó, outro sistema de estudo. Aqui, comentário. Isso daqui que estão batendo muito. Falam que ele não escreveu comentário. Isso daqui é retirado dos estudos dele, pessoal. E de obras que ele escreveu. Então vamos com calma. Então, ó, movimentos do Espírito Santo, movimento de vida, movimento de regeneração, são esboços que ele faz com as passagens para você entender o assunto, tá? Outro tipo de estudo. Aqui, ó, dias e anos. Os dias e anos são controlados pelo Sol e as semanas e meses são controlados pela Lua, conforme estabelecido por Deus. Comentário: o rastro da serpente. Desde seus primórdios no Éden, a família, a primeira instituição divina na Terra, vem sendo alvo dos ataques destruidores de Satanás. Ali no Éden, ele penetrou disfarçadamente, com astúcia levou nossos primeiros pais a transgredirem a lei de Deus, dando origem ao pecado na raça humana. A revelação divina prossegue registrando os ataques solertes de Satanás contra a família para destruí-la, ora de maneira velada, ora ostensiva. Antes do nascimento de Jesus, os ataques de Satanás contra a família visavam primeiramente impedir o seu nascimento, e assim a raça humana continuaria perdida e seu maior inimigo estaria triunfante. Ele não desistiu de seus ataques, uma vez totalmente derrotado no Calvário, pois ele sabia que a família instituída por Deus no princípio é a parte mais importante da igreja, da nação e da sociedade. Ele sabe que, arruinando a família, arruinará as três entidades já citadas. Olha só, que homem, mais notas aqui, ó. Termos originais para a palavra homem no hebraico, Adam, e aí vem, tá? Aqui mais comentários. Fruto identificado, um caráter semelhante a Cristo. Dinossauros e etc. Afetividade, andrógeno. Não existe ser humano andrógeno, andro, homem, gino, mulher. Deus criou macho e fêmea, isto é, homem e mulher, Gênesis 1, 27. Deus também os fez homem e mulher separadamente. Até um hermafrodita que nasce, pessoal, tem um lado que ele pende mais. Dinossauro vem do grego deinos, igual a pavoroso, mais sauros, igual a lagarto, termo genérico. Descartar livros, revistas, artigos, gravuras de amadores, de leigos e compulsar trabalhos de cientistas especializados e neutros nesse campo científico, como geólogos, arqueólogos, paleontólogos, geógrafos, pesquisadores especializados. Descartar professores agnósticos, ateus e ocultistas, espíritas de qualquer ramo do espiritismo, filósofos comprometidos com a especulação, ideólogos ou teóricos da nova era, de ONGs e etc. Descartar a simples mídia, que só objetiva promover-se e ganhar dinheiro a custas de curiosos incautos. Examinar sem ideias preconcebidas as passagens bíblicas a seguir, consultando as versões fiéis ao original. Sim, o estudante deve cotejar aqui as diferentes versões em português, não utilizar edições parafraseadas da Bíblia, as quais não são versões. 2 Pedro 3,6, pereceu o mundo de então. 2 Pedro 3,7, os céus e a terra que agora existem. Romanos 8, 19 e 22, a criação e o seu caos subsequente devido à queda. E aí vem, verdades eternas sobre Deus e o homem. Ali quando ele fala não, que eram avisos para a gente não cometer erro, tá? O nome, Adão dando nomes, invocar o nome do Senhor, Deus sabe o nome santo de Deus, o simples nome do Senhor abençoa.
3 erros de Eva, 3 erros que Eva cometeu ao consentir em dialogar com o diabo e cair em tentação. Eva deslocou a árvore do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, e aí vai. Um lar feliz, Shalom, a paz no seu sentido pleno, a doutrina da imputação da justiça de Deus. A medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Terafins. Olha, tem muito material, não se engane, tá? Êxodo, leite e mel. Leite e mel, a expressão na Bíblia e seu significado: leite, nutrição, leite puro, especialmente o materno. É o alimento mais completo que existe. Mel, doçura, delícias, prazer, felicidade. As pragas divinas e as propostas ardilosas de Faraó. Palestina, prometida a Abraão e a sua descendência para sempre. Palestina é o mesmo termo de Filístia. O termo vem do latim Filístia, que vem do hebraico através do grego. Tabernáculo, sua descrição, sua construção, seu sacerdócio. Ó, vocês vão encontrar vários estudos sobre o quê? Sobre personagens. Tá bem? Então aqui a gente tem Saul. E sempre no modelo de esboços, mostrando, ó, Saul foi mudado por Deus. 1 Samuel 10:6. Aqui, ó, Saul foi enviado por Deus. E aí vai, ó, 3 testes de Deus aplicados em Saul. Então ele vai te falar sobre a vida daquela pessoa através de passagens bíblicas. Vai te contar a história de Saul, por exemplo, através das passagens bíblicas. Seminário teológico. Olha só que legal aqui. Isso aqui eu vou deixar marcado que eu vou conferir esse estudo dele, que me parece muito legal. Falando o quê? Sobre um seminário teológico, Filhos dos Profetas. Propósito do seminário teológico. Isso daqui é para aquele que pensa, daquele irmãozinho que pensa que não precisa estudar teologia. Ó, a grandeza da promessa pentecostal. Joel, Jeová de Deus. A mensagem, Joel no Novo Testamento. Ó, aí vem o comentário, avivamento bíblico. Descrições bíblicas do batismo com o Espírito Santo. Ó, no final dos livros você tem tópicos para estudo e mensagem. Olha, a tradição, despertai, dia do Senhor, o ministério do alarido, problemas conduzem-nos à oração, prosperidade espiritual. Aí vem a introdução a Amós, sempre uma introdução bem concisa. Tá? Amós, carregador de fardos, é uma ótima Bíblia, viu? Obadias, muitos materiais, tópico para estudo e mensagem, tá vendo? Obadias, que adora a Jeová. Flávio Josefo é de opinião de que esse profeta é o mesmo Obadias temente a Deus que servia no palácio de Acabe. Porém, o autor desse livro viveu pelo menos um século depois. Faz parte dos profetas do exílio. Então, a mensagem, ninho entre as estrelas. Jonatas. Ó, mais tópicos. Ó, sinal do profeta Jonatas, a segunda chamada de Jesus. Que comentário, 6 grandes realidades sobre a salvação. Autoridade da salvação, condição fundamental da salvação, conhecimento da salvação, alegria da salvação, tempo da salvação, duração da salvação. Aí vem o quadro aqui, a mensagem. Sua profecia é contra a perversa nação gentia de Nínive. E Deus aceita o arrependimento dos ninivitas, demonstrando a extensão de seu amor e misericórdia. Oração por animais. Quanto à situação eventual de realizar oração por animais e outros seres viventes quando doentes, desaparecidos, etc., afirmamos que o reino animal é parte da criação de Deus. É uma das formas de vida, conforme Deus mesmo falando em Jonas 4:11 e Jesus falando em Mateus 10:29 e Lucas 12:6-7. Então aqui, ó, parábola do filho pródigo. Ó, um quadro de estudo exaustivo aqui, ó, filho pródigo. Você tem um esboço aqui. Então, ó, filho pródigo. Primeiro você tem um estudo. Tem casos onde ele vai destrinchar o conteúdo. Então você tem aqui filho pródigo. O que ele faz? Ele faz um esboço em Lucas 15:11, explicando a parábola. Então a gente explicando com o quê? Onde está, entendeu? Com a própria palavra de Deus. Então a gente tem o filho, personagens, pedido insensato do filho, ninguém lhe dava nada, as perdas do pródigo, os passos da salvação. Então aqui você vai se situar na períncope, na escritura, sobre a parábola, o que tem na parábola. Já aqui, a parábola do filho pródigo, você tem Lucas 15, de 11 a 32. Aí tem uma introdução, escolha e partida do pródigo. Olha, ele vai destrinchar
todos os detalhes da parábola, tá? Ó, vai acabar aqui, ó. Ó, bolotas, a comida desejada pelo filho pródigo. Termo bolotas tem tido as mais estranhas explicações. O que eram então as bolotas, ao meio da Revista Corrigida, ou alfarrobas da Ara, que o filho pródigo, faminto, queria comer e ninguém lhe dava? Expliquemos isso de uma vez por todas para professores e alunos da escola dominical. Tá vendo? Isso, aqui você tem notas também retirada do material que ele fez para a escola bíblica dominical. Trata-se da vagem da alfarrobeira, uma árvore do campo comum nos países do Oriente Médio. Seu nome científico para os botânicos é Ceratonia siliqua. Os árabes chamam-na de carrub. A árvore é de bom porte, de bela aparência e pode atingir 12 metros de altura. Não tem espinhos. A madeira é vermelha, dura e usada em marchetaria, isso é, trabalho de embutimento de madeira, feito profissionalmente por marceneiros. As folhas aparecem aos pares, parecem de cor escura, sempre verdes, lustrosas e alongadas. Os galhos produzem vagens que amadurecem de maio a agosto, as quais podem atingir mais de 1 palmo de comprimento, por até 4 centímetros de largura. São achatadas e muitas são retorcidas, parecendo chifre de carneiro. Daí a chamar-se, no original, keration, Lucas 15:16, que quer dizer chifre. As vagens contêm de 5 a 15 sementes envolvidas numa polpa adocicada e de cheiro agradável. São usadas como alimento principalmente de bois, cavalos e porcos. Esses, inclusive, comem também as sementes. A polpa é também consumida pelo povo mais pobre. Crianças gostam dela. As vagens ou alfarrobas podem ser encontradas em certos mercados orientais também, em casas de produtos medicinais da flora. Do cozimento da vagem resulta um caldo adocicado tipo mel de uso diverso. Faz também doces da polpa da vagem. Sabe aqueles docinhos de alfarroba que você compra em farmácia, paga caro para dedéu e comprem coisa de produto natural? Então, é mais uma forma de dar alimento, de dar uma roupa nova para alimento exclusivo de animais, de gado, de porcos, para o ser humano com uma roupa chique, e o povo paga caro por isso. Ai, mas é bom, é saudável. Passos para a restauração do desviado, arrependimento, ó, o crente, a fidelidade, olha, o estado intermediário dos mortos, o crente como servo de Deus, os 10 leprosos, aqui João, Jesus e o pensamento do homem, uma colheita abundante, ó, comentário, fruto ilustrado, a videira e os ramos, o Espírito Santo e suas esferas de operação no Novo Testamento, Jesus, seu julgamento na paixão, Pedro, o primeiro a pregar aos gentios, a cidade de Corinto. Olha só, você viu que ele, o primeiro a pregar aos gentios, ele percebe isso. Olha, eu tô gostando, viu, pessoal? Tô gostando muito desse material. Aqui um esboço sobre a cidade de Corinto. Você é nosso aluno do curso de teologia. Isso daqui será que não te ajuda a você responder aquela questão onde você tem que dar todo o esboço da cidade de Corinto? Só uma dica. Ó, Áquila e Priscila, um casal cristão. Olha que legal. Maiores cidades do Império Romano. Paulo, pioneiro desbravador. A predestinação fatalista. Uma falsa doutrina. Aquisição do saber. A vontade de Deus para nós. Lembrando que é um material... O que, pessoal? É um material pentecostal. Então aqui, olha, mostra Romanos 8... Que nem a predestinação é errada, né? Ó, os dons do servo cristão, Romanos 12. Ele já pula para Romanos 12. Ó. Cadê Romanitos 9? Tristeza de Paulo por causa da incredulidade. Liberdade absoluta e a graça de Deus. Por que ele não comentou Romanos 9, pessoal? Romanos 12, Mateus 6. Romanos 8 ele comentou, né? Ó, Romanos 11, nem Romanos 8. Cadê Romanitos 11? Romanos 8, 28 a 30 ele comentou aí, ó. Agora, em Romanos 9, tá? Desculpa, mas é um comentário meu como reformado, tá? Brasa sobre a cabeça do inimigo. Olha só que legal. O crente, o governo e o trabalho, o povo e seus dirigentes, os dirigentes e o seu povo, as leis civis, o cristão como empregado ou empregador.
Isso daqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou deixar marcado que eu quero ler isso aqui com calma. A ninguém devais coisa alguma, porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Paz como fruto da harmonia. Febe, uma mulher cristã exemplar, a santificação do crente, as riquezas espirituais do crente, os males da divisão na igreja, partidarismo na igreja, as panelinha. Olha, gostei desse cara, viu? Gostei desse senhor, tá? No início, alguns irmãos reformados falaram bem dele e alguns irmãos reformados falaram mal, então eu estava em cima do muro, mas o contato que eu estou tendo com a obra dele parece um cara, tá? Paradoxos bíblicos, a superioridade da mensagem da cruz. Olha a quantidade de estudo. Olha só, em 1 Coríntios quase não tem texto. Olha um monte, ó. Romanos 15, né? Aí começa 1 Coríntios, aquela introduçãozinha curta que a gente tem, e aí começa, ó, texto bíblico é isso aqui é tudo estudo, ó. Aí vai ter um pouquinho de texto bíblico aqui para dar uma respirada. Aí continua. Olha quanto material tem de estudo. Esse homem escreveu muito. Aí tem mais um pouquinho e volta-lhe estudo. Não sabeis? Uma advertência da palavra de Deus à igreja. Ó, e vai, ministério do Espírito Santo, ó, com as notas. Aí vem Gálatas, desespero dos judaizantes. E justamente ele faz um estudo sobre isso. Vou marcar aqui também que eu quero ver o que ele disse sobre isso. Gostei desse senhor, viu? Gostei desse pastor. Tem uma visão, na minha opinião, errada sobre a soteriologia, mas Novo Testamento tem muito material mesmo. E aí acabou aqui em Apocalipse 22. E aí olha um monte de material de estudo que nós temos no final. Então a gente tem um estudo sobre exegese bíblica. Vamos lá, Vanessa, fala exegese aí pro pessoal. Aí, ó, pontos difíceis da Bíblia, considerações preliminares, requisitos para o progresso no conhecimento das Sagradas Escrituras, regras para a eliminação de dificuldades bíblicas, etc. Tá? Aí a gente tem calendários da era cristã, é bom para entender o tempo, né? Questão do domingo, do sábado, estudo sobre a evangelização de massa, sempre um caráter evangelístico muito grande, a Assembleia de Deus. Fatores determinantes da obra missionária, a família cristã, uma importância, fiquei muito feliz de ver um estudo, a importância que é dada para a família cristã. Hoje se relativiza isso na maior cara de pau por alguns pastores. O jovem cristão, tanto pastores reformados quanto pentecostais, tá, pessoal? A mulher cristã ideal, ou seja, pode escrever aqui, Vanessa. A escola que circundou o mundo. Aqui, ó, artigo escrito em 1980 por ocasião do bicentenário da escola dominical. Muito conteúdo que tem aqui também foi tirado das lições dele para a escola bíblica dominical. O crente e a contribuição financeira, o bom obreiro do Senhor, o obreiro como líder cristão. Tem bastante estudo aqui, ó. Introdução à teologia sistemática. Bem básico, tá, pessoal? Não pela falta de capacidade dele, mas porque é uma Bíblia de estudo. Soteriologia, as doutrinas da salvação. Esse estudo aqui, e aqui a doutrina da predestinação, eu não concordo por ser reformado, tá? Mas tem para você que é pentecostal. Um estudo da doutrina da fé e uma concordância bíblica legal, tá? Não é uma concordância bíblica pequenininha. E aí, no final, tem um resumo da declaração de fé, né, da confissão de fé das Assembleias de Deus. Essa é a Bíblia do pastor Antônio Gilberto, uma grata surpresa. Tá? Em alguns aspectos poderia ser melhor, como a construção. Eu acho que aqui não escolheram os melhores materiais, o papel não é o papel Bíblia, aquele papel Bíblia que a gente espera, mas como ela tem muito conteúdo de estudo, não puderam fazer com papel Bíblia muito grosso. A gente tem que entender isso, senão ficaria uma Bíblia muito cara. Então, realmente é uma Bíblia com muitas páginas. Quer ver quantas páginas ela tem? Vamos ver aqui no final. Aqui tem 23 da Confissão de Fé. 2.430. E o melhor, hein? Já que aqui a gente tem para comparar, né? O pessoal inevitavelmente vai comparar. É o seguinte, olha as referências bíblicas no canto da página. Ela não cometeu o erro da pentecostal, que tem as referências aqui, que, olha, dá vontade de enforcar um. Porque imagina pra você fazer, você tem que fazer assim para pegar a pessoa na igreja. Então é essa, Bíblia de Estudo do pastor Antônio Gilberto. Espero que vocês gostem, como eu gostei. E aí, pastor, o que o senhor me diz
da Bíblia do reverendo Antônio Gilberto, a famosa Bíblia do Antônio Gilberto. Esta maravilha aqui, este pequeno gigante. Embora não seja uma Bíblia de estudo, pessoal, que tenha o seu projeto gráfico, a diagramação dos seus materiais, da forma como a gente está acostumado, é uma Bíblia de estudo fenomenal para você que é pentecostal. Repito, os reformados vão tirar muito conteúdo dela, como eu estou tirando, sendo reformado e reformado daqueles conservadores, calvinista conservador. Então eu tô tirando muito material dela, mas eu recomendo outras bíblias de estudo, como a Dake ou até mesmo a Bíblia de Estudo Pentecostal, que vai te atender melhor. Tá? Agora, se você é pentecostal, se você é da Assembleia de Deus, isso daqui não pode faltar na tua biblioteca. É uma Bíblia com muito conhecimento, com muito conteúdo, conteúdo de qualidade. Se você olhar dentro da teologia pentecostal, os estudos que estão nessa Bíblia estão muito bons. Eu estou gostando muito dela. Até eu e o Wayne, esses dias à noite, fizemos piada, porque afinal vocês sabem, né? Quando junta dois reformados sem um pingo de vergonha na cara, fica fazendo piadinha sem graça, né? Mas a hora que eu paro para o meu estudo, a hora que eu olho, eu estou tirando mais material dessa Bíblia do que a Dake, que era a Bíblia de uma confissão pentecostal que eu mais utilizava nos meus estudos. A Dake está ficando de lado e eu estou usando muito essa maravilha aqui, tá bem? Então, se eu recomendo para você, você que é pentecostal, você que é arminiano, você que é continuista, tá? Você que é os nossos irmãos, que nós brincamos que vocês são os canelinhas de fogo. Pessoal, não estou falando isso para estereotipar ninguém. Eu estou falando isso com o maior carinho do mundo, porque eu já fui também desses. Eu fui daqueles de falar. Quem conhece minha história me sabe. Eu tenho um carinho muito grande pela igreja pentecostal, pela Assembleia de Deus, que é essa denominação pentecostal séria, entendeu? Que não é neopentecostal, mas é uma denominação pentecostal, tá bom? Então eu recomendo sim para você, vai fundo, que você não vai encontrar um material melhor que esse, tá bom? Bem, então esse foi o review de hoje. Lembro você, quer aprender a fazer um estudo profundo da Escritura, o que estudar, os contextos, tudo bonitinho, onde usar uma Bíblia de estudo, onde usar um comentário bíblico, quer aprender? Aqui na descrição tem o link para o nosso curso de estudo bíblico exaustivo. Um curso maravilhoso, um curso que a gente está preparando para vocês com o maior carinho desse mundo, tá bem? Um curso que falta eu gravar ainda as últimas aulas dele, que não é aquele curso de 4 aulinhas, pá e boa. Se a hora que parece que vai chegar na coisa boa, eles te vendem outro curso. Não, é um curso que realmente você vai ter ganho. Você vai ter um benefício muito grande nesse curso. Tá bom? Você vai aprender a questão de anotações, por qual é a importância da anotação, quais são os melhores materiais para um tipo de leitura, quais são os melhores materiais para o outro. Ou seja, é quase uma mentoria com o pastor Raul. Pastor, quanto vai custar esse curso? Nada, niente, nada, 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 é de graça para você. Usa o link ali, se inscreve, porque as vagas são limitadas. Usa o link, se inscreve e vem estudar teologia com a gente. Vem aprender a fazer um estudo bíblico parrudo com a gente. Amém? Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.